aí, gostei de ver a animação, hein? Bastante gente de pé ainda. Gostei de ver as mensagens animadas aí, é isso aí. Tamo junto, boa noite, bem-vindos. Convidem os amigos que estão acordados ainda. Compartilhem a live nas redes sociais e sentem o dedo na tela do computador, do celular, os corações subirem. Vamos que vamos. Estava pensando em um tema e encontrei essa questão do estupro bilateral e do critério Romeu e Julieta. Olha que tema pesado para essa madrugada. Vai ser um treinamento curto, mas, como sempre, insano. É uma boa, né? Já pensou se cair isso na prova discursiva de vocês? Disserte, fale sobre o estupro bilateral e exceção de Romeu e Julieta. Vocês acertariam. Então, vou falar sobre isso rapidinho, para vocês entenderem o que significa e qual que é a utilidade desse critério de Romeu e Julieta. Tá bom? Vamos que vamos, então. Antes de começar, um recadinho para vocês. As vagas para o meu aulão do próximo sábado estão acabando. Então, se você não fez sua inscrição ainda, corre lá para fazer. Nesse próximo sábado, dia 11 de junho, eu vou fazer um aulão das 10 da manhã até as 18 da noite, é a previsão. Um aulão fechado pelo Periscope. Só os inscritos vão ter acesso. Eu não vou jogar no YouTube, tá bom? Então, só quem fizer a inscrição vai ter acesso. Nesse aulão, eu vou abordar os principais pontos de direito penal, processo penal e legislação especial, com base na doutrina, na jurisprudência e na lei seca. Então, se você vai prestar Delta Pernambuco, é uma excelente oportunidade para você revisar a matéria, conhecer pontos que você ainda não estudou. E se você quer prestar delegado para outros concursos, para outros estados, também o aulão é válido, porque as matérias caem em todas as carreiras jurídicas, inclusive nos concursos para promotor e magistrado, tá bom? Então, se vocês quiserem obter mais informações, acessem o Instagram, lá vocês vão encontrar o banner desse aulão. E as vagas são limitadas, tá? Para eu poder dar uma atenção maior para vocês. Então, dá tempo ainda. Corre lá no meu Instagram, Delta Thiago com TH, para vocês obterem mais informações. E o e-mail está aqui, ó, para inscrições, aulãodeltatiago@gmail.com. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecer. Então vamos lá, pessoal, ó, vamos para o tema da live de hoje. Bom, primeiro, o que é esse tal de estupro bilateral? O que vem a ser estupro bilateral? Essa expressão é usada por alguns doutrinadores para se referir à hipótese na qual dois menores de 14 anos praticam atos sexuais. Então imaginem que o Joãozinho e a Mariazinha, eles têm 13 anos os dois, tanto o Joãozinho como a Mariazinha, 13 anos. Estão namorando, aquela coisa, e começam a ter relações sexuais, praticam atos sexuais, são namoradinhos. Como as coisas estão começando mais cedo hoje em dia, a Mariazinha e o Joãozinho, aos 13 anos, eles têm relações sexuais. Então notem que a conduta do Joãozinho e da Mariazinha, ela se amolda ao tipo penal do estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Então eles cometem ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Se eles estão mantendo relações sexuais, ainda que consensualmente, ainda que haja vontade de ambos, o simples fato deles praticarem o ato sexual já configura o tipo penal do 217-A. Porque no 217-A, no estupro de vulnerável, eu não preciso ter violência nem grave ameaça. Basta a prática de atos sexuais, coito anal, oral, vaginal, enfim. Basta a prática de atos sexuais, de atos libidinosos. Então, se o Joãozinho e a Mariazinha têm menos de 14 anos e estão transando, eles estão cometendo ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Então, nessa hipótese, nós temos o que a doutrina chama de estupro bilateral. Um pratica estupro contra o outro.
Ah, professor, mas é meio difícil entender essa situação. É difícil considerar que eles estão praticando crime, porque há vontade de ambos. Não há como avaliar que eles estão praticando crimes. É difícil pensar assim, mas é o que diz a lei. O Código Penal é expresso, fala de forma clara no 217-A. Então, em tese, nós temos sim um estupro bilateral, estupro de vulnerável. E onde que entra o critério do Romeu e Julieta? Quem acompanha sempre as minhas lives já ouviu falar sobre a exceção de Romeu e Julieta. Não ouviu? Então, quem acompanha as minhas lives já ouviu eu falar sobre a exceção de Romeu e Julieta. Então já sabe o que significa Romeu e Julieta. Quem não acompanha ainda, quem não acompanhou, quem não viu, vai saber agora. O que os Estados Unidos, o que os americanos fizeram para tentar sanar esse problema? Porque lá, pessoal, lá também havia, em alguns estados, a criminalização do sexo entre adolescentes. Entenderam? Então lá também havia a criminalização. E o que os americanos fizeram? Lá houve a criação de uma lei, de um critério para não punir os adolescentes nesse tipo de caso. E esse critério passou a ser conhecido como Romeu e Julieta. Então lá, se as partes, se o garoto e a garota, eles têm uma relação sexual consensual e a diferença de idade deles não supera 5 anos, lá não é punida a relação sexual. Então essa foi a saída que os americanos encontraram para evitar alguns absurdos, entenderam? Então lá, se o casal, se o garoto e a garota tem relação sexual e é consensual, não houve violência, não houve ameaça, são namoradinhos e a diferença de idade deles não supera 5 anos, eles não são punidos. E isso recebe o nome de Romeu e Julieta. Tem toda uma ligação com a história de Romeu e Julieta, tá? Qualquer dia eu explico melhor para vocês. Mas, por enquanto, isso é suficiente. Tá? Então, estupro bilateral. Quando configura um estupro, é recíproco, entenderam? Envolve a garota praticando estupro contra o garoto e o garoto praticando contra a garota. Ato infracional análogo ao estupro de vulnerável. Por isso que recebe esse nome, estupro bilateral. Lá nos Estados Unidos, no direito comparado, no direito alienígena, para superar esse problema, para não deixar punir os garotos sem motivo, para não cometer nenhum absurdo, eles criaram esse critério de Romeu e Julieta. Ou seja, se a diferença de idade não é superior a 5 anos e houve consenso, eles não poderão ser punidos. Aqui no Brasil é aplicada essa teoria, professor? Tem alguns julgados que já adotaram essa questão do Romeu e Julieta. Tá? Se vocês pesquisarem na jurisprudência, alguns julgados já adotaram. E aí, né, pessoal, entra aquela velha discussão em relação à presunção. Se a pessoa tem uma relação sexual com menor de 14, mas que tem mais de 12, essa presunção é absoluta ou relativa? Entenderam? Porque se a relação sexual com uma pessoa que tem menos de 12 anos, com uma criança, a doutrina é praticamente unânime ao afirmar que se trata de presunção absoluta. Se o sujeito tem uma relação sexual com a pessoa que tem 11 anos, não importa se teve consenso, isso é irrelevante. Estupro de vulnerável, há uma presunção absoluta de que houve crime, independentemente da vontade da vítima. Entenderam? Isso se envolver criança. Agora, se nós temos uma pessoa de 13 anos, por exemplo, ela não é criança, ela já é adolescente. Então, se essa pessoa tem menos de 14, só que não é mais criança, tem mais de 11, tem mais de 12, a doutrina diverge. Para alguns, nós teríamos uma presunção relativa. Então, nessa faixa etária, seria necessário ver se houve vontade ou não da vítima. Isso por uma parte da doutrina. Para outra, é presunção absoluta. Não importa se houve vontade ou não. STJ
já proferiu o julgado no sentido de que a presunção é absoluta. Não importa se tem entre 12 e menos de 14, não importa. Para o STJ é presunção absoluta, em todos os casos. Mas alguns doutrinadores defendem que, com base na proporcionalidade, na razoabilidade, dependendo da situação, se ela não é criança, se ela tem mais de 12 e menos de 14, a gente poderia aplicar a questão da presunção relativa. Mas isso é tema para uma outra live, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho a questão aí do Romeu e Julieta, para que ela serve, tá bom? Então é isso. Curtiram a live? Como que é, pessoal? Como eu já falei para vocês, pessoal, alguns julgados, se vocês pesquisarem na jurisprudência, alguns julgados já adotaram Romeu e Julieta, tá? Não houve manifestação ainda do STJ e do Supremo Tribunal Federal, mas na jurisprudência nacional vocês encontram a utilização desse critério. E aí, numa outra live, eu falo de novo sobre como que surgiu esse nome, Romeu e Julieta, eu explico melhor para vocês, tá? Eu só trouxe hoje porque eu estou falando de estupro bilateral. Então, para muita gente, é um absurdo punir duas pessoas de 13 anos. Entendeu? É um absurdo punir se eles tiveram sexo consensual, se são namoradinhos e tal. Então, por isso que eu falei para vocês do Romeu e Julieta. Tá bom? Então é isso. Valeu pela companhia. Valeu pela companhia. Mais uma dica para vocês. Aguardo lá nas minhas redes sociais. Quem não me segue ainda, tá bom? Segue lá no Instagram, no YouTube e no Snapchat. Tá certo? Fiquem com Deus, valeu pela companhia, boa noite e bora passar o trator. Valeu, pessoal, abração. Ó, quem perguntou do aulão aí, ó, entra no meu Instagram, que no meu Instagram lá tem informações sobre o aulão, tá bom? Entra no meu Instagram, deltathiago com TH, ou manda um e-mail para esse endereço aqui, ó, aulão deltathiago@gmail.com. Tá bom, pessoal? Valeu, abração.